amor? Tamo de novo aqui? Você vai começar hoje? Não, pode começar. Já sabe por que a gente tá aqui? Eu tô lavando a louça, eu tô guardando tudo bonitinho. Tá né? feliz, tá até corado, né? Transando 2 vezes por semana, que a louça tá boa. Tá né? vendo só? Tá dando certo esse acordo terapia aqui. Você viu? Você sabe qual vai ser hoje a temática? O que Não que a gente sei, vai eu só trabalhar? sei que, nossa, amor, agora eu sou um marido bem melhor. Eu seco a louça. Não deixo a louça no escorredor, sabia? Não? Nossa, que gente, olha, você não sabe o quanto melhora a sua vida fazer isso. E a sacolinha no banheiro? Nossa, sacolinha agora, tem várias sacolinhas ficam guardadas, assim, pra não ter problema. Tá vendo o condicionamento, gente? 2 vezes por semana deixando o marido ali feliz, Você viu? dá resultado. É sobre isso, mas Esquece, gente. Não, esquece. Mas vamos para um tema importante. Tirando a palhaçada. Vamos falar de vocês agora na intimidade. Já que tava no quantas vezes na semana e tal, né? A gente precisa falar de conexão. A gente precisa falar de o que é que discrimina uma relação entre homem e mulher que fica ou que é, ou que, enfim, de 2 pessoas amigas e de um homem e uma mulher que se desejam, né? Então, vamos entrar nessa parte hoje, porque, assim, um casamento, seja ele que já existe a longo prazo ou que seja recente, não importa, precisa ser alimentado, né? Ele precisa de tempo de qualidade, ele precisa de investimento de ambos para que esses momentos aconteçam, precisa de conexão, precisa de uma série de outras coisas. E até primeiro eu quero ouvir de vocês o que é que vocês acham, o que é que vocês julgam importante para que a conexão esteja sempre aí acontecendo e para depois a gente entender aí outros pormenores. eu acho que sexo é só pra procriar. Tanto que a última vez que a gente teve relação foi quando eu engravidei do Murilo. Faz 16 Existem casos assim. Depois disso, nunca mais, né, meu bem? 16 anos, né? Vou falar pra você que nesses 20 anos, meus parabéns. Nós é pau pra toda obra aqui, ó. Eu acho que a Pan fez uma pergunta legal. Pan, eu acho que, assim, quando você fala do relacionamento, amizade, por exemplo, né? Hoje, minha melhor amiga é tal. Não existe outra pessoa no qual eu possa confiar tanto, né? E só que isso eu não posso deixar como ela como se fosse minha amiga, porque também ela é minha esposa, ela é minha amante, ela é minha namorada. Eu Então, transo assim, com meu amigo. Então, a gente... Eu como a sócia, velho. Entendeu? Mas você falou uma coisa que é verdade, as pessoas elas se perdem. Eu acho que Desconecta, né? desconecta. Porque daí começa a ficar muito amigo. E daí eu acho que aí acabou o relacionamento. São aqueles casamentos falidos que a gente vê muito e as pessoas não entendem. Tem que ter a chaminha, você tem que resgatar. Tempo de qualidade, eu acho bárbaro. Hoje a gente não tá conseguindo ter um tempo de qualidade de sair, vamos assim dizer, tá? Vamos só sair jantar eu e você. Mas a gente tem isso aqui pra mim já hoje, uma gravação como essa, um podcast que a gente tá apresentando, um bate-papo, um tempo de qualidade. Todos os momentos que vocês estão na Exatamente. companhia um do outro. Exatamente. Não se torna chato. Independente do fazendo o quê, né? Tá, e entra aí uma questão até, a gente vai entrar profundamente nessa parte aí do... Bem profundo, hein, amor? Ó, A gente vai olhar para essa parte sexual e até de algo que se fala muito, né? Sobre assim, as pessoas que perdem o interesse no parceiro ou na parceira, né? Porque isso acontece, mas isso está acontecendo pela falta de conexão. Ou porque, claro, às vezes existem outras questões na relação, que a relação não foi nutrida, ou ela foi, né, aí, desconsiderada por motivos, às vezes, mais sérios, né? E que daí, com certeza, acaba essa atração. Mas nas relações saudáveis, né, ou que estão aí num movimento onde ambos querem manter algo legal, é importante ter esse olhar e entender quando isso, de repente, está sendo despriorizado, ou às vezes por filhos, ou por trabalho, ou por qualquer outra coisa que está ganhando à frente. Poxa, você falou uma coisa que vou levantar uma polêmica aqui. Se você falar Vamos que não, lá. a gente para e corta. Mentira. não importa. Mas daí a gente só não continua. Eu acho que de um tempo pra cá, não sei se porque as mães estão se tornando mães mais Velhas. vamos assim dizer.
essa prioridade, esse autocuidado com o filho e Acima está de tudo. acabando com relacionamentos. Porque hoje eu escutei, ontem eu já tinha escutado uma pessoa falar e hoje acho que o algoritmo me entregou de novo e eu assisti um trecho inteiro de um podcast no qual o que está acontecendo? As pessoas estão amando mais o filho do que a si próprio. Porque primeiro assim, hoje eu aprendi isso, tá? Primeiro sou eu, depois é a Tabata e em terceiro é o Murilo. Nossa, Danilo, mas você tá falando isso por quê? Porque primeiro eu tenho que me amar. Segundo, ela é minha parceira para a vida inteira. Amanhã ele vai ter a parceira dele. Ele vai me deixar, que eu falo, ele vai embora da minha casa, ele vai construir a vida dele. E as pessoas estão tão focadas no filho que eu vejo, tá, casais próximos, tá, que contam pra gente de outros casais, né, que têm filhos pequenos, não transam mais, não tem um relacionamento de tipo, vou deixar o meu filho com a minha sogra ou com alguém e vou sair. Não, É não só posso. cara feia um Não pro viajam outro. Não sem os viajam, filhos. isso, não fazem nada. E aí eu vejo, por que isso tá acontecendo? O que tá acontecendo com as pessoas? E aí eu vejo que isso dificulta um relacionamento, porque, de boa, eu não consigo ficar sem transar mais de uma semana catado. Só se a gente estiver com algum problema de saúde, ou se eu, caso eu não tenha aqui, eu tenho esse desejo direto, né? E eu acho que as pessoas, quando perdem isso, é um problema. Sim, é um problema porque é o que você falou, salvo motivos de saúde, né, e situações que realmente impedem aquilo, né, uma distância física, enfim. O natural é você desejar o seu parceiro, né? E essa questão que você trouxe de que lugar a gente coloca o parceiro é muito importante, porque assim, a gente não precisa nem colocar num ranking quem é mais importante. A gente pode dar a mesma importância para todo mundo, mas entender qual é o papel de cada um ali, né? Então, assim, você pode se amar, amar a sua esposa e amar o seu filho com a mesma intensidade, da mesma forma, só que entendendo o que eu preciso priorizar e de que forma, né? Porque, por exemplo, com certeza os filhos vão crescer e vão fazer a vida deles assim como nós fizemos, né? Porém, você sabe o tempo que você precisa destinar ao seu filho, com qualidade, etc. E aí depois você volta para o seu papel aqui de homem e o que é que você precisa oferecer para sua esposa e ela, você, nesse outro aspecto. Então, assim, olhar para as necessidades, porque a necessidade de um filho é totalmente diferente da necessidade dos parceiros, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso e entender qual que é a necessidade de cada um. E só fazendo um parênteses, tem muita gente, às vezes, priorizando os filhos exatamente como uma fuga, porque às vezes a relação já não tá legal. E aí, então vamos aqui pro filho. Vamos trazer o foco para cá, porque eu não preciso olhar para lá. Eu falo que as pessoas hoje estão tão em piloto automático. O piloto Sim. automático, assim, tem que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho contas para pagar, tenho que levar filho na escola, que esquece de nutrir a própria relação. Sim. Fazendo alguma gentileza, algum Perfeito. carinho, um beijo, um abraço, às vezes do nada, não parece, mas eu sou muito romântica e o Danilo sabe o quanto às vezes eu peço para ele, se não é o sair, é a gente estar junto, meio como se fosse um namoro, né? Uma lareira, um vinho a gente, fazer um jantarzinho. O clima, né? Um clima, Só não exatamente, pode ter o louça, clima. né? Pra quem não Esse assistiu, foi um assistiu outro episódio. Que a gente tá todo amorzinho. Terapia é bom, né? Ai, tudo carinhoso. Ai, que bonitinho. Vai, continua. Desculpa, te cortei, mas isso é Que super romântico. continue fazendo carinho com a câmera desligada também, tá? Isso é Eu bom, às vezes puxo ele pra me dar um abraço, eu falo, não, me dá um abraço. Daí ele abraça, eu não, mais um pouco. Entendeu? Sim. Porque eu preciso disso. Então as pessoas esquecem desses mini momentos no decorrer do dia. E o próprio dela. beijo, né? Tem muito casal que acaba indo muito para essa coisa do selinho. Selinho, há quanto tempo não dá um beijo de verdade? Um beijo, o cheiro de Sim. pegar, sentir essa atração de fato. Sim. Então, o episódio passado que você virou e falou de às vezes ficar focado com um olhar só no problema, né? Tipo, Sim, na no falta, que falta, no que falta. Tá bom, tem coisas que o Danilo me tira do sério, como a louça, como ele já acordar extremamente alegre e não parando de falar,
como ele, às vezes, turrão com algumas coisas que eu trago, uma coisa nova, e ele já começa falando não. Eu falei, viu, tira o não da frente. Me irrita? Me irrita. Só que se eu generalizar para isso, Sim. não tem depois um momento gostoso, a gente deitado no sofá vendo um filme, a gente fazendo um sexo, não tem. Que é muito casal acha que depois o briga e acaba na cama, né? E eu acho que isso camufla demais também aquela questão. Você brigou o dia Com inteiro, você certeza. procurou o dia inteiro, daí o marido procura, ou vice-versa, a mulher procura. Pra E aí fazer ela, as pazes vamos dessa É, resolver forma. esquece. e faz. Eu acho que isso é E não resolve, porque a questão daí tá no afeto, não tá no sexo ali, ato físico, né? Então, precisa ter essa diferenciação e tem tudo isso porque, assim, quando às vezes um ou outro fala desse clima que é feito, montado e etc., isso faz parte da conquista, né? E a gente precisa lembrar que, assim, a gente tem uma parte instintiva dentro do humano. E se a gente for ver, o que que os animais fazem? Eles têm toda uma movimentação ali, né? É um que abre as penas, o outro que não sei o quê. E sempre, toda vez que vai acasalar, eles fazem isso. tipo eu descendo de roupão na escada, sabe? Esse é um ponto importante que, assim, não que a gente tenha que estar, né, impecável e etc. Mas dentro do confortável, você pode se preocupar em... Você não precisa estar com aquela roupa pior que você tá, então você pode estar de moletom. Põe um moletom bonitinho. Aquela cueca bege, aquela calcinha Né? bege. sabe? Evita Rola, a cueca furada, né? Assim, você tem outras que você pode colocar, né? Aí de repente, sei lá. Mas uma coisa que eu não gosto, vou te falar, tá? Esses casais que de fato parece que tem dia marcado Não, para isso é acontecer alguma péssimo. coisa e que o marido já sabe que ela vai vir com uma lingerie nova no horário tal. Meu, Não. isso para mim é tão Isso fica artificial. péssimo. É. Né? Tanto que, por exemplo, tem muitos casais que combinam, e que isso é muito legal. Tem gente que pela agenda não consegue deixar isso fluir natural. Por questão, ou às vezes de trabalho, de filho, N motivos, mas vamos supor que a pessoa, poxa, ó, a gente só consegue de quarta à noite ter um momento jantar, nosso. um momento nosso. A questão ali é um momento do casal, não significa que vai acabar em sexo. Exato. Isso aí vai ser uma consequência. Mas as pessoas, elas confundem isso, acham que Aí não que tem, tá. então hoje tem, né? Não, que toda hora Aí já que, virou né? uma obrigação. Eu penso assim, Entendeu? imagina o Google Agenda, hoje vou transar com a minha mulher 19h30, entendeu? Mas Fica artificial. Mas as pessoas estão entrando nesse piloto e não estão percebendo, Sim, né? Eu acho legal, volto a falar, você aqui com a gente hoje, aqui nesse quadro, da gente tentar, de alguma forma, não é contar eu e a Tabata só, é a gente tentar ajudar pessoas e sinalizar para outros casais o que pode estar acontecendo. Esse foi o intuito desde que a gente começou a conversar, desde que você veio dar a entrevista para a Tabata, que teve essa ideia. A Tabata teve a ideia desse quadro, do Acordoterapia, justamente para fazer isso. Ah, mas poxa, é uma terapia em casal, é uma brincadeira que a gente está fazendo, mas trazendo hoje, por enquanto, a gente está no terceiro episódio falando da gente. Não é o intuito, Não é gente, sobre não é nós. isso, tá? A gente tá colocando vocês pra vocês entenderem. Para os próximos episódios, a gente quer o quê? A gente vai abrir caixinha de pergunta no Instagram, para as pessoas mandarem. A Pan hoje levantou um negócio que eu achei super legal em off aqui, falando também. Pô, também tem pessoas que querem saber como criar um relacionamento que elas estão solteiras. Então, essa pessoa mandar alguma coisa pra gente poder ajudar. Então, quando a gente brinca aqui, pô, beleza, eu e a Tal estão casados há 20 anos, né? Então é fácil você falar que, vocês transam, vocês isso. É ok. Tem outros casais que estão passando por um outro Sim. problema. Mas eu acho interessante o ponto que você levantou do começo, dessa questão de entender e não virar amigo. certo. Porque teve um tempo atrás, você lembra, só terminar que daí você entra. A Tabata chegou pra gente, a gente tava numa vida frenética. Workaholic total. E ela chegou Priorizando o trabalho. total. E a Tabata chegou e falou assim, poxa, a gente não tá tendo tempo pra gente. E eu continuava. Só que às vezes eu acordava de manhã, transava, ou à noite, só que a Tabata chegou um dia, ok, chegou e falou assim, amor, tá de boa? A gente tava tomando, acho que uma cerveja, ela falou assim, ó, preciso falar uma coisa pra você, tá acontecendo isso, que eu não tava O enxergando. que foi isso? Se você- Seja mais específico. Não, você comentou, falou assim, a gente não tá tendo um tempo só a gente, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo que você não tá me dando atenção, a gente só fala de trabalho, a gente não tá tendo um momento eu e você, tipo, um deitado com o outro assistindo uma televisão, um filme, uma série. Eu parei, falei,
falei, não tá acontecendo, a gente sempre tá junto, não sei o quê. E eu levei pro lado do sexo. Eu falei, não, a gente tá transando, Tá tudo bem, semana, a gente transa. Aí ela falou assim, não, amor, a gente tá faltando isso e isso. Daí a gente começou a voltar a fazer caminhada junto. A gente voltou a fazer outras coisas junto. Pra quê? Ativar de novo esse momento, eu e ela. Sim. Isso que você está falando é super importante, assim, teve a comunicação e teve a abertura, né? Então, aí a gente vê quando ambos estão predispostos a trazer uma melhoria para a relação, né? Então, quando às vezes só um quer e o outro não quer, aí é momento desse aqui repensar se quer se manter nessa relação ou não. Mas é importante sempre ter um entendimento de ter uma conversa dos dois, de saber assim, a gente quer fazer isso aqui voltar a funcionar como era? Ou a gente quer melhorar o nosso funcionamento, né? Então, isso é super importante para cada um trazer o que falta para si, né? E aí que precisa, são momentos para conectar, não para transar. O sexo, ela vai ser uma consequência disso, que aí pode acontecer num momento X, que nenhum está esperando. Mas por quê? Porque está conectado. E daí, né, aquilo está conectado, em alguns momentos sai faísca e independe que momento vai ser esse, mas precisa estar conectado, porque senão o tempo vai trazendo um olhar de amigo, ou vai vendo outra como mãe ou como pai, porque o único assunto é a criança. O que que você poderia falar? Não sei se você acha que vai sair um pouco do nosso tema, mas para a esposa que está aí nos acompanhando, ou para o marido que está acompanhando, ele não sente mais uma química, uma chama, eles não estão mais juntos, não estão transando. Sim. O que que ele poderia tentar, de fato, para ver se existe uma aproximação e uma junção, uma conexão entre o casal? Então, a primeira coisa é isso, você precisa saber se o outro também está disposto, porque já aconteceu muito do homem ou da mulher perceber isso, querer buscar, a pessoa começa com estratégias de aproximação, de querer criar momentos, só que o outro não está disposto, só que também não comunicou, só está ali de repente numa relação acomodada, né? Então assim, aí vai muita demanda de energia da pessoa tentando, investindo naquilo E é uma só e o outro não fazendo. está aberto. Então a primeira coisa é entender, conversar com o parceiro, com a parceira, para entender se existe ainda abertura para gente como casal, como homem e mulher, né? Você está disposto a olhar para isso? Primeira coisa, para você não gastar também energia e tempo numa coisa e às vezes até se machucar mais, né? Porque se não tá legal, você percebeu e você começa a fazer coisas e você sente uma rejeição ou sente que o outro não tá aberto, isso vai machucar mais, né? Então, até como uma autopreservação, é importante você saber se o outro está aberto. A partir do momento que o outro fala, tá, vamos olhar para isso, daí sim, aí você parte ou para uma terapia de casal, ou para vamos sentar e conversar, ver se a gente consegue sozinhos aqui. Vamos combinar um jantar por semana, onde a gente vai alinhar, eu vou te falar como que eu tô, você vai falar como que você tá, e a gente vai entender o que que tá faltando pra gente, né? E daí você vai criando. E tem pessoas que criam, olha, vamos por 3 meses, a gente vai tentar um surpreender o outro com coisas surpresas. E pode ser eu não estou falando de grandes eventos, eu estou falando de uma vez você vai escolher o restaurante e ele vai sem saber para onde vocês estão indo, outra vez ele vai cozinhar um negócio diferente, mas que ele sabe que foi uma comida específica, que vocês comeram em tal lugar e foi especial. Uma flor que traz, surpreender um outro. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas, mas desde que estejam predispostos a isso. Engraçado, né? Presta atenção e eu tenho... Não sei se é um defeito, se é uma qualidade. Quando começa o assunto me interessar, eu puxo ele pra mim e eu começo a olhar ao meu redor em quem o assunto ele entra, vamos assim dizer. Porque isso ela tá falando, eu tô lembrando de fulano. Porque tá acontecendo isso na leitura, eu sou muito assim. E aí Você vai fazendo associações, né? eu vou fazendo associações e ligando os personagens, só que os personagens da minha vida e de próximo a mim com isso. Aí eu fico pensando, realmente, eu acho que assim, a atração física, o sexo físico, vamos assim dizer, ele existe, todo homem ou mulher tem vontade, né? Mas assim, ele não pode se tornar o físico. Eu acho que ele tem que se tornar, tipo assim,
Eu tenho vontade de fazer amor com a Tabata, eu tenho vontade de um dia transar, eu tenho vontade de um dia sair correndo pelado, sabe? Você tem que ter isso e não virar um negócio que, a gente tem que fazer porque a gente é casado e por obrigação, uma vez por semana. Tem que ter o desejo. Tem que ter o desejo. Então, quando você comenta isso, daí você pega filhos. O Murilo nunca atrapalhou em relação a isso. Pequeno ou não. Eu e a Tabata, a gente sempre teve os nossos momentos, independente com filho ou não. Eu vejo uma geração nova chegando agora, em relação que a prioridade é o filho. Então, o casal traz o filho pra lá. Também que tá acontecendo uma coisa em relação a pai de pet. Isso é uma polêmica, agora gerando polêmica, né? Mas as pessoas estão deixando de viajar, deixando de se cuidar. E também tá acontecendo uma coisa que eu acho que às vezes a pessoa tá pensando em ter filho, aí tá arrumando um pet. Ou o marido ou a mulher, toma, um cachorro, um gato, alguma coisa. Por que você acha que tá acontecendo isso? As pessoas não estão querendo mais ter filho, as pessoas têm medo de ter filho. Qual a sua visão por um relacionamento que tá chegando a... Tanto que a gente falou um pouquinho antes em relação a filho, agora pet, marido que não procura mulher, vice-versa. O que você acha que... Cada caso é um caso, a gente não pode nunca, né, dizer que todo mundo vai ser assim. Mas a gente vê pessoas que querem ter filhos e por algum motivo não podem. Pessoas que, de repente, não querem ter filhos e projetam isso também para o pet, pode acontecer, né? E também o que acontece? A gente está com uma geração com muita dificuldade de se relacionar. E aí, muitas pessoas acabam, isso já ouvi muitos relatos também, né, em terapia, que as pessoas entendem que a relação com o pet é algo seguro. Eu tenho, né, as pessoas usam muito essa fala, o meu cachorro eu sei que vai me amar incondicionalmente, meu cachorro não vai me fazer sofrer, meu cachorro... Então, eles transferem a segurança do afeto para o pet, ou às vezes para o filho, né? E evita a relação afetiva, seja às vezes uma relação estabelecida já, porque sabe que às vezes já tem alguns conflitos ali, algumas coisas, então é melhor eu focar para cá, que eu tenho uma troca recíproca aqui que me nutre, do que eu ir olhar para isso aqui que está me gerando problema, ou que eu preciso de muito para recuperar, ou uma relação que não existe, mas que eu vou passar pelo quê até chegar numa relação saudável. Então, tem muitos aspectos, mas entre elas, essa parte da segurança, às vezes, né? E aí que a gente volta também para essa conexão, porque quando vocês estão conectados, vocês sentem segurança de que, assim, vocês podem brigar, vocês podem ter dias difíceis, mas vocês sabem, lá no fundo, que um e o outro vão estar ali. A gente tá vivendo uma geração bem diferente da nossa, com Sim. 18 anos, vamos assim dizer, né? E você acha, pô, que hoje toda essa questão de informação, vamos assim dizer, da internet mesmo, de fácil acesso, de as pessoas poderem ficar conversando por um celular, as pessoas num computador conversando, uma videochamada, alguma coisa, isso de algum momento tá... seria para ajudar, mas eu acho que tá dificultando um pouco os relacionamentos. Pô, porque é super legal. Por exemplo, você tem um namorado que foi viajar para a França, vai ficar 40 dias na França trabalhando. Puta, tecnologia é Ajuda muito. para que você possa vê-lo, conversar com ele. Antigamente a gente tinha que ligar, a ligação era cara. Só que eu também tô vendo que casais preferem não sair de casa, por exemplo, cada um na sua casa e fica conversando pelo celular. Então, a gente está tendo esse distanciamento um pouco em relação ao carne, à pessoa, ao contato, né? Quando não tô gente, não sou contra relacionamento de internet. Cada um as suas regras, mas eu né? acho que tá mudando um pouco, e daí eu acho que tá transferindo tudo isso. Então a pessoa se apega a um animal, se apega a uma pessoa, Ao filho. a um filho, e esquece que dentro dali existe um relacionamento. Como, por exemplo, eu e a Tabata. A gente tem pet, a gente gosta, a gente tem filho, a gente tem... o kit Tudo que a gente tá É o falando kit casinho completo. Só que às vezes eu sinto falta de ficar só com a Tabata. Sim. Né? Hoje o Murilo tá grande e às vezes eu brinco com ele, eu falo assim, ó, vou levar você pra casa da sua avó, eu vou sair com a sua mãe, não sei o quê. Eu posso falar com ele mais abertamente, porque às vezes fica, pô, eu quero ficar eu e a Tabata. É o namorar, né? Vamos sair, que nem... É como se revisitasse o passado, sabe? Dos momentos que eram apenas eu e ele. Sim. Não é que o filho não importa e a gente não vai amar, mas é gostoso ter essa São nostalgia. papéis diferentes, né? Assim, vocês terem um momento como namorados, né? E quando a gente diz namorar de novo, não significa o sexo em si,
Mas é o estar junto, é o fazer o carinho, assistir um negócio, né? É ter ali a intimidade de vocês, né? Porque quando tá a família toda, são outros papéis que estão também ali presentes. E aí um dos pontos que até achei muito legal que o Danilo estava falando, essa questão da conexão, de quando que vira amigo e tal. Um dos aspectos que até eu ia colocar para vocês, e que acho que é legal a gente sempre ter isso como norte, é a atração física, ela está muito relacionada à admiração. Quando você admira o outro, seja qual for, você pode admirar profissionalmente, tal, mas assim, quando você admira o outro como pessoa, você já começa a se sentir atraído fisicamente Mas por aí essa pessoa. Existe essa possibilidade da pessoa só virar e falar assim, deixei de admirar de um dia para o outro? Não existe. É uma somatória, Assim, não é de um dia é pro uma outro. sucessão de erros ou falhas ou expectativas não alcançadas que daí faz diminuir essa admiração. Não tem como virar e falar assim, não, acordei Não é uma não chave. admirando mais Não. ele. Não é uma chave, né? Só que o que acontece? Por que de início, algum dia você admirou? Porque aquela pessoa produziu aquilo. Então, ela te tratou de uma forma X, ela te ofereceu certas coisas, que seja afetivamente, né? Não estou nem falando de material, mas ela te cativou de uma maneira e que muitas vezes depois do jogo ganho, a pessoa se acomoda e não faz mais aquilo. E a pessoa fala, nossa, mas cadê aquela pessoa que, né, que me conquistou? Não está mais aqui. A admiração vai além de outras atitudes, né? Que entra também naquilo. Quando a gente brincou, falou da cueca furada e tal, não que você não possa aparecer com a cueca furada, não é isso. Mas é que o andar com a cueca que não está furada, o que significa? Significa um cuidado com a sua aparência, com a sua parceira. Exatamente nesse ponto É o que você- cuidado. que você falou que eu ia entrar, da questão da cueca furada, e eu acho também do desleixo dos cuidados. Sim. Cabelo, você não tá arrumado. Higiene, às higiene, vezes. Barba, aí eu vou pegar a outra parte também que as pessoas vão falar, e não cuida com o seu corpo. Tipo, você começa a engordar, você começa a ficar relaxado. Não é que você tem que ser o saradão, a mulher tem que ser... Não é isso. Mas assim, a atração, ela vem de vários fatores. E um deles é estética, desculpa. Sim. Né? Você não vai chegar e dar um É beijo você na estar pessoa. bem cuidado. Não significa quantos quilos você tem. Exatamente. Não, é como você tem um cuidado com o seu aspecto, né? Disso daí, é de higiene, a vestimenta, um cuidado, uma unha que a mulher faça, não gosto de fazer unha, tudo bem, então eu vou ver se eu tô aqui, né, com o cabelo lavadinho, arrumadinho. É esse cuidado que o outro sente. Porque quando o outro deixa de lado esse cuidado, você fala, poxa, não tá me se importando se eu tô vendo de que forma. E aí, como é que você vai querer transar com a pessoa que tá ali, cebosa, esquisita? E outra, isso eu já vi, já escutei, tá? E aí, não posso entrar tanto em detalhes, mas eu já escutei de casal e de mulher falar assim, hoje não, brincando assim, vai rolar, não, hoje não vai rolar porque eu não fui na depiladora, alguma coisa assim. Eu já escutei, aí eu tava daí um olha pra cara do outro, tipo assim, ok, pode acontecer, mas quando já tá assim, pra mim, na minha visão, posso estar maluco, o negócio já tá indo pra um caminho completamente errado. Porque se tem que condicionar algumas coisas, porque se não tá indo, se não tá fazendo, ou se não tá se cuidando, algum fator está existindo. Porque você tem que estar preparado sempre para o que vai acontecer. Não vai ser sempre que você vai estar Sim. intacto 100%. Mas eu comecei a ver que parecia que era naquilo que a gente voltou. Meio que combinado. Tipo, a gente transa do dia 15 ao dia 20. Porque daí nesse tempo é o tempo que eu fui e fiz as minhas coisas. A gente, acho que não vai ser censurado não, né? Eu já seria do tipo prática. Porque se eu quero alguma coisa e não fui na depilação... Fica de camisetinha, então, Apaga sabe? a Dá um luz. nozinho, põe aquela meia luz. Ai, não, mas não é a axila, a peixereca, dá de 4. O cara não vai ver se tá com uns pelos no meio da coxa, sabe? Pronto. Digamos que é assim, ó. Caceta! Quem quer faz. Né? Só que aí a gente tá falando de tantos outros aspectos, porque esse, não depilei, não foi. A gente tá falando do bem-estar dessa mulher com ela mesma.
a gente está falando de relação de confiança que existe ou não entre ambos ali, porque às vezes ela pode ter receio de um julgamento ou de o quanto ela vai ser aceita ali daquele jeito. A gente não sabe como que aquele cara trata sobre isso, se ele recrimina ou se ele fala, nossa, que nojo, nossa, que... Então, assim, tem muitas coisas. Ou se ela já não se sente tão atraída e usa isso como desculpa. Então, assim, tem N fatores que podem estar acontecendo ali e que a gente não imagina e que a gente só acha, né? Mas a questão maior é que quando esses fatores estão alinhados, quando tem respeito e confiança entre o casal, quando a mulher está se sentindo bem com o corpo dela, quando tem uma relação de diálogo estabelecida entre ambos, não tem desculpa. Os dois vão querer e os dois vão fazer acontecer. Eu achei válido só ressaltar exatamente isso que você falou, porque daí parece a mulher ela pode estar com a autoestima dela ferida. Sim. Porque às vezes o marido não quer chegar perto, ou ele não gosta, ou ele julga alguma coisa assim. Então, só para eu colocar esse parênteses aí, para não virar e falar assim, Tabata, você está sendo muito Porque as pessoas se comparam. errada na sua As colocação. pessoas se comparam. Isso é o ser humano, ele, a vida inteira ele vai se comparar. Ele vai falar da grama do vizinho, a gente Sim. sabe. Né? Ah, porque lá aquele casal, eles transam 20 vezes por mês. Odiei. Não é assim. O cara se compara. E nossa, e ele se sente um pouco... Tá me cutucando aí por quê, meu? Não, tô procurando seu celular. Aqui, Tem recado para Tem você. recado pra mim, oba. Aí, eu acho assim, que todas as pessoas, elas não podem se comparar, ela tem que entender o que ela tá acontecendo dentro do relacionamento dela, e não se comparar com o outro. E o que vai ser bom dentro da relação dela, né? Porque assim, às vezes não é a quantidade de vezes que você vai transar, mas a qualidade que aquilo tem e o que faz sentido para cada casal. Tem casal que tem uma necessidade X, tem casal que é Y, né? E precisa também alinhar, porque às vezes a mulher tem uma necessidade, o homem tem outra. Que é o natural da gente ver, né? Exatamente. E aí, de novo, o que que precisa? Comunicação, acordos, né? Então, não tem como fugir disso, né? E aí, assim, dentro disso até, como que vocês acham que vocês fazem para manter essa questão do fogo aceso, vocês buscam coisas diferentes? O que é que hoje vocês falam assim, a gente se conecta de tal forma? Vocês têm clareza de como vocês se conectam hoje em dia? Eu vou colocar o que eu acho. Primeiro, a gente alimenta o nosso amor diariamente. Com gestos, com elogio, com um pouco de romance, de contato, de beijo, de pele, de cheiro assim na hora de dormir. Existe isso diariamente e eu acredito que são nesses mini momentos que você fortalece a relação para ainda existir conexão para vontade na hora de estar junto e ter o sexo. Porque senão é muito fácil se desprender e cada um viver a sua tem vida. distratores o tempo todo, né? Então, eu acredito que é isso. Pra mim, continua a parte da admiração. Eu acho que isso pra mim é muito forte, porque É um eu ponto muito admiro importante. demais a Tabata, apesar de a gente ter desavenças que nem é igual, mas eu admiro demais, ela se arruma, né? Ela sempre tá maquiada, ela é vaidosa, então ela brinca comigo, a gente tem um fogo entre a gente que não é só sexo que eu falo, não é aquele fogo carnal de você ir lá e acabar finalmente. Mas é aquela brincadeira, aquele contato, aquele toque, sabe? Aquelas coisas que diferente você não tá esperando você ganhar um beijo, sabe? Então são coisas, lá pega na mão, que no podcast mesmo, a gente às vezes tá o outro sempre pega na mão e fica... Então eu acho que isso, a gente sempre... E outra, eu acho que a gente alimenta demais, né? A gente não deixa nada... Aí que tá, acho que vocês conseguem, né? Uma das coisas que a gente tá trazendo aqui que é importante, priorizar a relação. Entender que tudo é importante, filho é importante, trabalho é importante, os outros familiares, amigos, vida social, tudo vai ser importante, mas a base de vocês tem que ser priorizada, né? Porque o resto está caminhando aqui junto, mas isso aqui pode se desconectar ou não. E o resto vai continuar existindo, né? Então, precisa priorizar, né? As coisas vão acontecendo, mas aí de novo a gente volta, né? É uma escolha você priorizar a sua relação. Por isso que eu falo, a gente tá no tempo de 40 minutos de terapia agora, né? Que eu quero tempo, senão fica caro. Já falou, ela põe a bandeira 2. Isso.
Mas eu acho que é isso ao sentido que a gente tá dando. Você vê, a gente fala de várias coisas e volta. Tudo se conecta. Tudo se conecta pra gente poder mostrar pras pessoas realmente, porque não é nada perfeito, né? As pessoas têm em casa. E aí eu acho que isso dá ânimo pra gente, tomara que dê ânimo pra quem tá em casa. Eu já pensei hoje à noite a gente tomar alguma coisa. Um banho, banho, um vinho. Que pode ser, né? É minimamente o que eu espero pra hoje. O Murilo vai pra avó hoje? Vale Night Rede hoje. de apoio é sempre importante também. Mas a depilação não tá em dia. Eu depilei a laser já, pra não ter essa desculpa. Mas não, brincadeiras à parte, gente, quem não conhece a Tata tá caindo no canal agora por conta da fã, porque a gente é brincalhão mesmo, mas eu acho que fica esse toque pras pessoas que estão ali. E outra, o relacionamento ele não acaba de um dia pra noite, né? Isso eu acho que o fogo não acaba, o tesão não acaba. Da mesma forma que tem a construção, tem a desconstrução, né? Então as pessoas elas têm que entender que tudo dá pra resgatar, desde que não sejam coisas absurdas que tenham acontecido nessa relação. Mas eu acho que falta às vezes as pessoas entenderem e o diálogo é essa conexão, o carinho. Você falou do beijo, sabe? Eu acho que tudo isso... Por que quando você é adolescente, você tá namorando, você abre a porta do carro pra sua namorada, você dá um beijo, ai, amor, obrigado. Aí fica lá, desliga você primeiro, não, desliga eu, não, desliga você. Ai, por que não continuar isso na vida? Que é o que eu falo. Se você tem com a sua esposa aquele... Mano, pode ter certeza que você tá no caminho certo, porque isso não acabou. E só que eu lembrei de uma coisa antes da gente encerrar. Eu ouvi de uma pessoa que já foi casada, que tem filho grande, ela falando assim, não, porque tem a parte da conquista, né? Ela tá em outros relacionamentos, tem a parte da conquista, em outra relação, só que é chato pra caramba ter que ficar naquele momento todo encenando aquele papel. Já tá tudo errado. Já. Porque se você já tá encenando um papel pra estar com alguém, Você tá mesmo um personagem. isso aí vai acabar. Então, se você de fato começar a se apaixonar por ela, ficar com ela vai se apaixonar por quem você não é. Exatamente. Então já vai ser o segundo E aí relacionamento. você, dali a pouquinho, desconstruiu tudo aquilo. Exato. Enfim. Né? Mais alguma coisa? Vamos lá. Acho que é um tema muito bacana, que a gente tem bastante coisa para falar. Voltaremos à sexualidade, porque acho que, se a gente for ver, também é algo que faz parte, né? E traz a base para a relação. Então, mandem as dúvidas, o que de repente você está passando, de forma alguma vai ser exposto, mas vai vir como a inspiração para algumas coisas que a gente possa dizer. Então, vai estar aqui embaixo o endereço do Instagram, psico_paola.casalec. Manda no DM para mim, a gente vai trazendo, a gente vai de repente respondendo aí as suas questões aqui de forma descontraída, para que às vezes seja uma dica importante. Obrigada, Pam, por hoje. Eu que agradeço. E hoje, senhor Danilo. Vou comprar minha cueca de elefantinho. Hoje. Elefante é muito broxante. Não, pode ser só uma cueca preta ou branca. Tá bom, sem furo. Você que chegou até aqui, não esquece, por gentileza, de dar o seu like neste episódio e aguardem o próximo episódio na sexta-feira, ao 12:30. Valeu, Até galera. a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.